Nós estamos estudando os milagres de Jesus, então dou as boas-vindas a todos os participantes da nossa EBAC, a Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Bendito Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque vamos agora abrir e estudar a tua palavra. Possamos aprender, possamos seguir nos caminhos do Senhor e que esses milagres que o Senhor continua realizando nos nossos dias, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoa-nos, ó Pai, nesses minutos que vamos passar aqui estudando a Tua Palavra, que ela penetre nos nossos corações e possamos tirar aprendizados importantes para a nossa vida diária. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estamos, como eu já falei, nessa série Os Milagres de Jesus. E a apresentação de hoje, obviamente, o slide já diz tudo, é Jesus andando sobre as águas. A aula 4, nós encontramos esse milagre em 3 situações dos evangelhos. Aí está no slide os 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, e João, desculpe, e as suas referências sobre Jesus andando sobre as águas. O contexto desse milagre, nós vamos analisar alguns pontos. Jesus revela de forma muito clara a seus discípulos a sua natureza divina. Depois, há um quadro interessante quando Pedro manifesta o desejo de ir ter com Jesus nas águas. E depois vamos analisar esse estudo bíblico e como tudo isto aconteceu. O texto que nós vamos usar, então, está em Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Dividi esta aula em 7 pontos para nós irmos analisando ponto a ponto. Primeiro ponto, Jesus anda sobre as águas. Quando Jesus andou sobre as águas, Jesus anda sobre o mar, Pedro anda sobre o mar. Por que Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus. E Jesus, o último ponto, diz: Jesus anda sobre as águas e nós devemos confiar nele. São esses 7 pontos que nós vamos analisar neste milagre que Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas. Esse é um dos milagres mais emblemáticos que nós encontramos na palavra de Deus. É aquele em que Jesus anda sobre as águas. É um milagre que foi registrado nos 3 evangelhos, como nós já falamos. E ao andar sobre as águas, Jesus revela de forma muito clara aos seus discípulos a sua natureza divina. O texto do Evangelho de Mateus também destaca
uma atitude ímpar de Pedro diante deste grande milagre. Ao ver Jesus andando sobre as águas, Pedro então pediu que pudesse ir ter com Jesus. E Pedro andou sobre as águas por alguns instantes, mas logo depois começou a afundar. Primeiro ponto, então, Jesus anda sobre as águas, mostra a sua natureza divina. Segundo ponto, quando Jesus andou sobre as águas? Em que momento ele anda sobre as águas? Então, Jesus vem de um dia muito agitado. O que antecede esse momento é a primeira multiplicação dos pães. Nós estudamos domingo passado. Jesus havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E as pessoas ficaram maravilhadas com tudo que estava acontecendo. E as pessoas, naturalmente, queriam transformar Jesus no rei dos judeus. Ele multiplica os pães, oferece, realiza muitos milagres. Então as pessoas queriam transformá-lo no rei dos judeus. O povo então pensava que o propósito messiânico de Jesus era terreno. Pensavam que ele ia transformar, ia criar um reino messiânico terreno. E as pessoas viam em Jesus um possível líder para conduzi-las em uma revolta contra Roma. Havia perseguição naquela época e as pessoas entenderam que Jesus poderia liderá-los nesta reforma, nesta revolta, aliás, contra Roma. E não conseguiam entender que, na verdade, ele trouxe, na verdade, um reino espiritual. Então Jesus tratou de afastar-se da multidão para orar. O texto de Mateus vai revelando o movimento de Jesus. Ele depois resolveu partir para outro lugar. Enquanto despedia aquele povo, Jesus mandou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia, rumo à cidade de Cafarnaum e talvez uma parada no porto da cidade de Betsaida. Essa passagem está também em João, no capítulo 6, no verso 17. Então, provavelmente Jesus combinou com os discípulos que eles fossem adiante dele, navegando pelo contorno da margem do mar da Galileia até Betsaida. Ali Jesus, o plano era que ele se encontraria com eles para que juntos pudessem atravessar para o outro lado em direção à cidade de Cafarnaum. Esse era o plano. Vocês vão na frente, depois eu me encontro com vocês, nós vamos para Cafarnaum. O texto bíblico diz que após despedir a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar, ficar a sós com o Pai. Ali ele permaneceu até o anoitecer. A essa altura, o barco dos discípulos já estava sendo castigado por ondas, porque o vento soprava contra o barco. Muito provavelmente, os discípulos se aproximaram do porto de Betsaida e ficaram aguardando Jesus. Mas tão logo um vento forte começa a soprar, começa a afastar o barco dos discípulos da margem do mar da Galileia. Então, o segundo ponto é quando Jesus andou sobre as águas. O terceiro ponto, Jesus anda sobre o mar. Aqui uma foto apenas mostrando o mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce, com aproximadamente 21 quilômetros de extensão. A sua largura máxima é de aproximadamente 14 quilômetros. Acredita-se que o ponto em que os discípulos estavam, a largura do lago alcançava facilmente 11 quilômetros. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar por causa do vento forte. E nesta região em particular é muito comum a formação de tempestades repentinas. É um efeito da natureza. O lago fica numa depressão muito abaixo do nível do mar e cercado por montanhas. Dá para ver aqui pelo slide que há montanhas que cercam o mar da Galileia. E nessa condição geográfica, o ar quente que vem das montanhas atinge o lago. E tudo isso faz com que haja ventanias. São termas, são temperaturas que mudam
temperatura quente e frio. E isso faz com que haja um levantamento, movimentos de ondas de até 3 metros de altura em relação ao nível do lago, justamente por causa desse movimento dos tempos dos ventos frios e quentes, já que o lago está cercado de montanhas. A Bíblia diz que Jesus viu os discípulos remando com muita dificuldade. Eles estavam afastados já mais ou menos o texto de Mateus diz de 25 a 30 estádios. Isso corresponde mais ou menos a 5 a 6 quilômetros da margem. E os discípulos tiveram de enfrentar aquela situação por algumas horas. Parece que era início da noite quando o vento começa a levantar o barco para o meio do mar. E Jesus chega até o barco somente quando já era alta madrugada. A Bíblia diz que era na 4ª vigília. Os judeus dividem a noite em vigílias de 3 horas. A 4ª vigília corresponderia entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Então Jesus vai chegando no barco, já era alta madrugada. E o modo com que Jesus alcançou o barco dos discípulos foi extraordinário. Simplesmente extraordinário. Eles estavam remando contra a força do vento, quando numa tentativa quase inútil de controlar o barco. E de repente, eles viram alguém caminhando sobre o mar. A figura não era muito clara. Havia neblina, vento, onda, o barco agitava-se de um lado para o outro. A figura era indistinta e eles ficaram completamente apavorados. Como alguém poderia andar sobre as águas como se estivesse pisando em terra firme? Os discípulos até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar de medo. Mas Jesus logo lhes disse: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Então Jesus sobe no barco, o vento se acalma e eles chegam em segurança ao seu destino que havia sido planejado. Jesus anda sobre o mar. Agora Pedro vai andar sobre o mar. E é um momento único na vida do apóstolo Pedro. Somente o apóstolo Mateus registra a reação de Pedro das 3 citações que nós indicamos e que tem essa leitura de Jesus andando sobre as águas, Mateus, Marcos e João. Somente Mateus registra a reação de Pedro ao saber que Jesus estava caminhando por cima das águas. O discípulo Pedro, vigoroso, rapidamente pediu que seu mestre permitisse que ele fosse ao seu encontro. Pedro andou sobre as águas durante algum tempo, mas logo afundou. E é comum as pessoas criticarem o apóstolo Pedro por ele ter afundado nas águas. Esse slide mostra, é uma gravura que está no museu, Pedro com os braços estendidos, pedindo socorro, pedindo a mão de Jesus. Então aqui é preciso lembrar que Pedro não era nenhum incrédulo. E provavelmente nenhum de nós, você, eu, teria tido a atitude ousada de fé que Pedro teve. Facilmente teria permanecido no barco juntamente com os discípulos. É muito mais confortável. O mar está agitado, havia ondas, vento forte, mas o barco vai indo, vai se equilibrando. Mas Pedro quis andar sobre as águas com Jesus. E Pedro queria mais, desejava mais. E na verdade Pedro andou sobre as águas como resultado de uma fé genuína em Jesus. Nem por um instante ele duvidou que a pessoa que estava andando sobre as águas era Jesus. E por isso ele pede para ir ter
com Jesus sobre as águas. Interessante que Pedro anda sobre as águas. Então, enquanto Pedro manteve o olhar firme em Jesus, enquanto ele esqueceu por alguns instantes que ele estava andando sobre a água, ele olhou para Jesus. E ele manteve-se firme, olhando para Jesus. Ele teve essa experiência própria do poder divino sobre a sua vida, sobre a natureza. Pedro anda sobre as águas. Quando Pedro andou sobre as águas, ele experimentou de forma mais literal possível a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Mas tem um detalhe. No exato momento em que ele desviou o seu olhar, vento, barulho, ondas, ele desvia o olhar de Jesus e se concentra no vento e nas ondas ao seu redor. Nesse mesmo instante, Pedro começa a afundar, como mostra aqui este slide. E Jesus então prontamente estende as suas mãos. No entanto, Pedro não pediu que os discípulos que estavam no barco lhe jogassem algum apoio. Me joga uma boia, me joga uma corda. Não. Pedro ficou firme, ele olhou para Jesus e pediu socorro. Ele também não pensou em confiar em suas próprias habilidades. Pedro era homem do mar. Pedro tinha um negócio de pesca. Sabia provavelmente nadar, lidar com tempestades. Então ele poderia sair nadando, mas Pedro simplesmente clamou ao Senhor por socorro. Ele havia vacilado, mas não havia se esquecido de que na sua frente estava o único que podia lhe ajudar nessa situação que ele se encontrava. Pede socorro e Jesus então prontamente estende as mãos, levanta Pedro, os dois entram no barco. Prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Amparado nos braços de Jesus, Pedro ouve uma repreensão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E eles então vão com segurança para o barco, junto com os outros discípulos. Por que Jesus andou sobre as águas? Jesus anda sobre as águas para revelar aos discípulos sua plena divindade. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus durante o seu ministério terreno tinham um objetivo principal para a sua pessoa como sendo o verdadeiro Filho de Deus, enviado ao mundo conforme foi prometido nas Escrituras. Consequentemente, o milagre em que Jesus anda sobre as águas também serviu para fortalecer a fé dos discípulos. Havia um propósito. Aliás, tudo que o Senhor faz tem um propósito. E eles deviam aprender que quando a fé está depositada em Cristo, o Filho de Deus, não há nada a temer. Absolutamente nada. Mateus então registra a reação dos discípulos em harmonia ao propósito principal deste milagre. Eles adoraram a Jesus dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. É a reação natural deles. Verdadeiramente és filho de Deus. Jesus então tem esse propósito de andar sobre as águas. O sexto ponto de Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus. Andou sobre as águas porque ele é Deus. Ao andar sobre as águas, Jesus revela ser verdadeiramente Deus. Somente o Criador do universo poderia desafiar as leis da natureza e andar por cima d'água. Quando caminhou sobre o mar da Galileia, Jesus não tomou conhecimento das leis físicas da natureza, da lei da gravidade, da liquidez, de toda e qualquer lei física, que não se pode andar sobre a água, vai afundar. É natural. Não há nenhuma lei que o Senhor, não esteja no controle do Senhor. Densidade dos corpos, qualquer outra lei que desafiasse o seu milagre. Ele simplesmente saiu de terra firme, continuou caminhando tranquilamente sobre as águas, e Jesus demonstra
que as forças físicas são, todas elas, submissas a Ele, o Senhor Jesus. Em conexão com essa verdade, Jesus anda sobre as águas e mostrou ser Ele o próprio cumprimento das Escrituras. Quando Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente, Ele lhe disse que seu nome é Eu Sou. Quando Moisés estivesse diante de Faraó, quem é que mandou você aqui? Eu sou, me mandou. Eu sou. Daí podemos entender o tamanho do significado que estava na saudação de Jesus, ao dizer aos seus discípulos amedrontados no barco: sou eu. Literalmente, eu sou. Eu sou. Não tenham medo. Sou eu. Foi o Deus Trino quem abriu o Mar Vermelho e livrou Israel dos egípcios. Ele também abriu o Rio Jordão para que eles pudessem atravessar a pé enxuto. Jó, certa vez, respondeu que Deus é aquele que, sozinho, estende os céus e anda sobre os altos do mar. Palavra de Jó no capítulo 9, no versículo 8. Então, quando Jesus andou sobre o mar, ele deixa claro que realmente ele é. Eu sou eu, não temais. Por isso foi legítima a adoração dos discípulos. Eles estavam perplexos diante do verdadeiro Filho de Deus. Vem andando sobre as águas. O sétimo ponto desse milagre diz que Jesus anda sobre as águas e nós devemos confiar nele. Temos aqui algumas lições que podemos tirar desse milagre de Jesus. O milagre em que Jesus anda sobre as águas nos ensina algumas importantes lições. A primeira lição deste milagre: com este milagre aprendemos a confiar no Senhor. Muitas vezes nós estamos no meio de uma tempestade. E olha que temos passado muitas tempestades neste tempo difícil, estranho, de lutas, de tribulações, remando contra o vento forte. E há uma sensação de abandono, toma conta dos nossos corações. Parece que estamos sem força para lutar, para enfrentar aquele problema. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que devemos confiar no Senhor. O nosso Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Mesmo que às vezes as trevas da noite, tempestades, ondas altas, tentem nos impedir de vê-lo, Ele continua com seus olhos sobre nós. Ele está acompanhando nossa embarcação do alto de um monte. No Monte Sião Celestial está o seu trono, de onde Ele governa todo o universo. Segunda lição que nós aprendemos desse milagre. Este milagre nos ensina que Deus age no tempo oportuno, de acordo com a sua vontade soberana. Nós temos pressa. Vivemos num tempo de muita pressa. Tudo é muito rápido nesses dias de internet. E os discípulos passaram horas remando contra o vento. Se fosse de acordo com a vontade deles, certamente Jesus teria chegado antes. Não teriam passado por essa luta. Mas há um tempo certo para todas as coisas. E nada, absolutamente nada, foge do controle do propósito do Senhor. Por mais que não compreendamos, o fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Ele é o Senhor da história. Nada pode estar sob o descontrole do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Tem o controle nas suas mãos. A terceira lição que aprendemos deste milagre, até mesmo numa tempestade, tem uma finalidade no plano soberano de Deus. Parece estranho pensar nisso. Uma tempestade tem um plano. Deus tem um plano numa tempestade. Deus é soberano. Os discípulos precisavam aprender uma lição. Eles precisavam ter sua fé fortalecida no Senhor. Então existem lições que só podem ser aprendidas em plena tempestade. É no meio de lutas, de provações,
que encontramos ao Senhor às vezes, no meio de uma tempestade. E essa é a terceira lição deste milagre de Jesus. Portanto, não importa se o vento forte, porventura, acabar nos levando para longe da margem. As águas do mar da vida não são um problema para ele. No momento certo, o nosso Redentor vem caminhando sobre as águas. O profeta Naum escreve, o Espírito Santo registrou esse versículo no livro do profeta Naum. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele encontra um caminho, mesmo na tormenta, ondas altas, ventos fortes, ele tem um caminho. E as nuvens são o pó dos seus pés. Para encerrar esse milagre de Jesus, deixo esta palavra com cada um. Podemos descansar na certeza de que as mais altas ondas, aquelas que algumas vezes até cobrem o nosso barco, sempre estarão debaixo dos pés do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê graça, mesmo nas lutas, tempestades, dificuldades, frustrações, lutas imensas. Temos a certeza de que o Senhor está conosco. Nas lutas, nas tempestades, no mar bravio, nas ondas, em toda e qualquer situação, o Senhor sempre está conosco. A palavra de Deus diz que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. E nós devemos confiar no Senhor. Queremos orar para finalizar esta aula. Bendito Deus, obrigado por esse milagre que Jesus realizou, extraordinário. Todas as leis ficaram submissas ao Senhor, e Ele anda sobre as águas. E Pedro quer ir ter com Jesus, numa demonstração de que ele confiava plenamente no Senhor. E enquanto ele manteve o foco no Senhor, ele andou sobre as águas, experimentou essa situação extraordinária de caminhar sobre águas. Mas no momento que ele desvia o seu olhar, olha para a tempestade, olha para as ondas, para o vento forte, ele começa a afundar. Então, Senhor, nós aprendemos que nós devemos olhar sempre, buscar sempre o Senhor, mesmo em lutas, dificuldades. Olhar sempre para o Senhor, que é o nosso alvo, o nosso objetivo. Assim nós oramos e agradecemos e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém.